Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathan e hoje eu vou trazer para vocês a continuação do último vídeo que eu postei aqui, que é sobre o seguinte tema: treino aeróbio atrapalha os ganhos de força e hipertrofia? No vídeo anterior, se você não assistiu, eu vou colocar o link, vou colocar o card dele aqui para você assistir. Eu falei sobre como que o desempenho aeróbio pode atrapalhar ou ajudar nos níveis de força e vice-versa, como que o treino de força pode interferir no treino aeróbio, então como que essas duas coisas se relacionam. E hoje eu vou falar com vocês mais especificamente sobre a hipertrofia. Então se você não viu o vídeo anterior, eu sugiro que vocês vejam, porque hoje a gente sabe que a forma de se garantir hipertrofia é principalmente através do treino de força, mas a gente sabe que são adaptações diferentes, tá? Então se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá para assistir. E hoje eu já vou começar falando com vocês sobre a hipertrofia. Então, como no vídeo anterior, eu vou dividir alguns tópicos aqui que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai juntar treinamento de força com treinamento aeróbio, que é o que alguns autores chamam de treinamento concorrente ou treinamento combinado, tá? Vamos falar aqui primeiro sobre intensidade. Como que a intensidade do seu treino aeróbio pode influenciar na forma com que você organiza o treino aeróbio e o treino de força. A intensidade aqui... Bom, vamos falar primeiro sobre intensidade. Como que a intensidade do seu treino aeróbio pode definir como que você vai organizar e manipular as variáveis do treinamento de força e do treinamento aeróbio, visando maximizar a sua hipertrofia. Existem alguns estudos que mostram que se você for fazer um treino de alta intensidade, um treino aeróbio intervalado de alta intensidade, que é o HIIT, por exemplo, o HIIT é um tipo de treino de alta intensidade, tá? Existem outros tipos, mas só dando um exemplo aqui para vocês. Se você for fazer um treino de alta intensidade, é melhor que você faça ele depois da sua sessão de treino de força voltada para hipertrofia, beleza? Então foi lá, fez o treino de musculação voltado para hipertrofia, logo em seguida você espera alguns minutinhos, é até interessante você dar uns 15 minutos de intervalo e fazer o treino aeróbio de alta intensidade, certo? Agora, se você for fazer um treino de intensidade moderada, que se a gente for considerar a frequência cardíaca máxima, seria algo entre 64% e 86% dessa frequência cardíaca máxima, do treino aeróbio, no caso. Esse treino de intensidade moderada no aeróbio, ele pode ser feito antes do seu treino de musculação, que não vai ter tanta interferência. É até ideal, ideal não, né? Mas em alguns casos vai ser melhor que ele seja feito antes do seu treino de musculação, por causa do efeito concorrente a nível molecular, que eu vou falar um pouco dele aqui depois, logo na frente, tá? Mas, no geral, existem recomendações que dizem que o treino aeróbio de intensidade alta, ele pode ser feito depois do seu treino de força, quando o objetivo é hipertrofia, e quando você tem esse mesmo objetivo, o treinamento aeróbio de intensidade moderada pode ser feito antes do seu treino de força, que dessa forma você consegue minimizar o efeito concorrente desses dois tipos de treino. Agora, vamos falar um pouquinho sobre volume. Quando a gente fala sobre volume, a gente precisa entender o seguinte: se você tem um aluno, um atleta que está buscando hipertrofia, ou até mesmo se é o seu objetivo, se você prescrever para essa pessoa 1h30 de cardio, de aeróbio, de intensidade moderada, 5, 6 vezes por semana, você sabe que essa pessoa não vai ter o máximo de desempenho de hipertrofia, na maioria das vezes. A não ser que a pessoa tenha uma genética muito absurda, para ter o melhor de dois mundos, digamos assim, né? Que é um desempenho aeróbio bom e um nível de hipertrofia bacana. Mas existe sim um treinamento concorrente, um efeito concorrente que a gente tem que levar em consideração. Por isso que a gente fala, nesse contexto, sobre treino concorrente, como que essas duas coisas interferem uma na outra. Tá? Então, para hipertrofia, tem alguns estudos indicando que o ideal, né, uma faixa mais ou menos ali para você ter como referência, é fazer de 20 a 30 minutos de treino aeróbio, 2 a 3 vezes por semana, não vai interferir nos seus resultados de hipertrofia. Claro que vai depender da pessoa, do indivíduo, dos objetivos e tal. Estou falando um pouquinho para vocês de cada variável, mas existe algumas referências em relação a isso. Intervalo entre elas. Se você der um intervalo de pelo menos 15 minutos do seu treino aeróbio para o treino de força, você já consegue minimizar um pouquinho do efeito de fadiga residual, mas quanto maior esse intervalo, mais você consegue desempenhar melhor no seu treino de força que vem logo em seguida. Então, se você der um intervalo de 6 a 8 horas, ou até se você fizer em dias separados, você pode minimizar esse efeito concorrente da fadiga residual. Porém, o que é interessante? Quando a gente fala sobre os aspectos moleculares, eu já vou engatar esse próximo tema aqui, os aspectos moleculares aqui, eu estou falando do quê? Isso aqui pode ser tema para outro vídeo. Se vocês tiverem com dúvida, coloca aqui no comentário que eu posso fazer um vídeo só falando sobre aspectos moleculares de hipertrofia, de capacidade aeróbia. Mas o que acontece? A gente sabe que uma via molecular importante da hipertrofia, que possivelmente você já ouviu falar, é a via da AKT-mTOR. AKT, proteína quinase B, e mTOR é a sigla em inglês para alvo da rapamicina em mamíferos. Essa cascata molecular vai sinalizar a síntese de proteínas, e isso é importante para o desenvolvimento da hipertrofia muscular.
Agora, o treino aeróbio ele pode estimular uma proteína chamada de proteína quinase ativada por AMP, que é a adenosina monofosfato, AMPK, que é a sigla dessa proteína que eu falei. Agora, o treino aeróbio ele vai estimular o aumento da fosforilação de AMPK, que é proteína quinase ativada por adenosina monofosfato. Essa AMPK, ela tem um efeito de inibição nessa via que eu acabei de falar, da KT-mTOR. Então, por isso que quando você faz o treino aeróbio, você estimula essa via da AMPK, que vai inibir a via da mTOR de síntese de proteínas. Por isso que a gente sempre fala, não dá para você ser fisiculturista e maratonista, porque a nível molecular essas coisas não combinam, não tem como você conseguir ter o máximo de desempenho nos dois. Você consegue ser médio nos dois, mas se você quiser ser muito bom, você vai ser muito bom só em um e não no outro, porque não tem como ser muito bom nos dois. Realmente a nível molecular existe uma certa interferência. Então, existem divergências nessa relação que eu falei aqui sobre o intervalo de um treino para o outro, que diz o seguinte: como que você minimiza essa interferência a nível molecular? A gente sabe que a via da MPK, depois que você faz um treino, ela vai ser ativada principalmente ali nas primeiras 1 a 3 horas depois que você treinou. E a via da mTOR, ela é um pouco mais lenta. Então, depois que você fez um treino de musculação, ela vai ser ativada ali até 24 horas depois que você treinou. Então, existe uma recomendação para que você faça o treino aeróbio primeiro, e isso, inclusive, visando hipertrofia. Tem muita gente que acha que você tem que fazer o aeróbio depois, enfim. Mas, visando hipertrofia, falando só a nível molecular, existe um ponto de vista que diz o seguinte: você faz o treino aeróbio primeiro, porque a via da MPK é ativada de 1 a 3 horas depois, e logo depois dessa 1 hora que passou do treino aeróbio, você faz o treino de força. Então, fez o treino aeróbio das 3 às 4 da tarde. Quando der 5 horas da tarde, você faz o seu treino de força, porque aí o que você vai fazer? Você vai suprimir a atividade da MPK que veio desse treino aeróbio anterior. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou fazer uma analogia aqui. Você que já foi criança um dia, foi criado com pai e mãe, ou com avô e avó, foi criado por pessoas diferentes. Não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação, ou já viram em filme, alguma coisa assim. A situação é o seguinte: você vai lá, pergunta pro seu pai se você pode ir no cinema. Seu pai fala: olha, por mim você não vai, mas fala com a sua mãe. E aí você vai e fala com a sua mãe, e ela deixa você ir no cinema. E aí a sua mãe falou depois, e a palavra dela que ficou, aí você pensa: se minha mãe deixou depois que meu pai não deixou, então eu vou, porque ela falou por último. Aí às vezes sua mãe fala: você não pode ir. Aí depois você vai falar com seu pai, e seu pai fala: você pode ir. E aí ele que falou por último, você ouve só a opinião dele e você vai. Então é mais ou menos isso que acontece quando a sua molécula, a sua célula, na verdade, está escutando essas vias moleculares. Então, quando a gente fala de AMPK e da via da KT-mTOR, mais ou menos o sinal que você der por último vai ser o que fica. Existem estudos mostrando isso. Então, você fez o treino aeróbio aqui primeiro, depois você fez o treino de força, a sua célula ouviu por último o treino de força. Então, aqui é o que ela vai priorizar, digamos assim, porque essa via da KT-mTOR vai conseguir suprimir um pouco desse efeito concorrente da via da MPK, tá? Isso aqui ficou um pouco difícil de entender, talvez, para alguns, mas se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que eu faço um vídeo depois falando só sobre isso. Existe um efeito de segmento corporal, que eu já falei no vídeo passado sobre treino de força também. Então, por exemplo, se você fizer um treino aeróbio de corda naval, que você usa os braços, você vai ter menos interferência do que se você fizer um treino de esteira, correndo, se o treino em seguida for membros inferiores, for treino de perna. Então é óbvio, né? Se você fez cardio, se você fez o seu treino aeróbio usando os braços, vai interferir menos no seu treino de perna em seguida do que se você fizer aeróbio usando os membros inferiores. Então existe esse efeito do segmento corporal. Tipo do exercício também. Então, como eu falei no vídeo passado, você fazer uma corda naval é diferente de fazer um ciclo ergômetro, né? Fazer uma bicicleta, que é diferente de fazer uma esteira. Então existe recomendações que você pode usar para minimizar esse efeito concorrente, quando você fala desses tipos de exercício aeróbio e tipos de exercício resistido. Mas agora o mais importante, assim, que a gente vai considerar é nível de treino, especificidade e objetivo. Porque tudo isso meio que caminha junto, quando a gente fala o seguinte: qual que é o nível de treino, qual que é a especificidade, qual que é o objetivo dessa pessoa que eu estou falando. Então, vou dar o primeiro exemplo para vocês. Nível de treino, atleta de força que treina musculação há 8 anos, especificidade dele, ele é fisiculturista e o objetivo dele é subir num palco e ser campeão. Você acha que para essa pessoa eu vou ter os mesmos objetivos, especificidades e nível de treino que uma pessoa que é maratonista, corre 42 quilômetros, especificidade no caso é corrida e objetivo é ser campeão de uma determinada maratona? Você acha que eu vou ter
a mesma prescrição de treino para essas duas pessoas? Com certeza não, porque o objetivo da pessoa, a especificidade, o nível de treino dela vai definir o que eu preciso priorizar. Porque como eu falei há pouco tempo nesse vídeo, você não consegue ter o melhor dos dois mundos, mas você consegue priorizar um em detrimento do outro, de modo que o fisiculturista tem que fazer aeróbio e o maratonista tem que fazer treino de força, porque essas modalidades elas se ajudam. Porém, o que eu estou falando é que você não consegue fazer as duas no alto nível. Então isso aqui é muito importante de ser considerado. Balanço energético é a última coisa que eu quero falar aqui para vocês, que é o seguinte, principalmente, por exemplo, para o cara que é fisiculturista, o que acontece? Quando ele faz um treino aeróbio, seja de intensidade moderada ou de intensidade alta, você tem um alto consumo, um alto gasto calórico ali. Geralmente o gasto calórico do treino aeróbio, ele é mais alto do que o do treino de força. Claro que depende da situação, mas normalmente é mais alto no treino aeróbio. Por quê? No treino aeróbio, para cada litro de oxigênio que você consome, e o treino aeróbio é justamente por isso, porque você consome prioritariamente oxigênio ali, você está fazendo um treino que você usa prioritariamente a sua via aeróbia de geração de energia, para cada litro de oxigênio que você consome, você gasta 5 quilocalorias. Então pensa uma pessoa que está fazendo um treino aeróbio, consumindo 3 litros por minuto, e esse treino dura 30 minutos. Então já pensa o tanto de caloria que você vai gastar nesse treino, certo? Então o balanço energético aqui vai ser importante. E aí entra a importância da atuação do nutricionista para conseguir prescrever uma dieta que consiga balancear essas duas questões. Então, para o cara que é fisiculturista, ele provavelmente já tem que comer muito para aumentar o nível de massa muscular dele, e aí se ele for fazer um treino aeróbio muito extensivo, se for fazer um treino aeróbio de longa duração, de alto volume, de alta frequência durante a semana, ele vai gastar muita caloria ali também, e isso vai interferir no balanço energético que ele precisa para ganhar massa muscular. Então isso é algo que também deve ser levado em consideração, beleza? Então, no vídeo passado a gente falou sobre as adaptações do treino de força, quando você interfere com aeróbio, e hoje a gente falou sobre as adaptações de hipertrofia, quando você conjuga com aeróbio, tá? Se ficou alguma dúvida em relação a isso aqui, vocês podem colocar no comentário aqui, que eu vou conseguir ajudar vocês da melhor forma possível, beleza? Vou colocar a referência do livro que eu utilizei, do capítulo do livro, aqui na descrição também, onde vocês podem adquirir, tá? Então eu já peço que vocês se inscrevam no canal, assinem as notificações aí, e compartilhem com os amigos se você achou que esse vídeo foi bom, te ajudou em alguma coisa, beleza? Valeu!